Estamos recebendo hoje, aqui no T-Voz, no estúdio do Jornal A Voz, a prefeita da cidade de Orlândia, Flávia Mendes Gomes. Ela vai falar um pouco sobre os assuntos envolvendo a cidade de Orlândia, um pouco de política e também a administração pública, como que está. Fazer um balanço já desse primeiro ano e o início desse ano de 2014. Flávia, muito obrigado por estar aqui hoje nos nossos estúdios. É um prazer recebê-la para falar assuntos aí importantes da cidade de Orlândia, que faz parte aqui da nossa região, da área de cobertura do Jornal A Voz. Muito obrigado, seja bem-vindo. Obrigada, eu aqui agradeço a oportunidade, concedida pelo Jornal A Voz, de estar aqui hoje falando com vocês e poder falar um pouquinho do que aconteceu durante esses meses frente à administração em Orlândia. Flávia, um assunto aí mais novo, que aconteceu na cidade de Orlândia, é esse anúncio que aconteceu nessa semana do secretário de Meio Ambiente, que é o Estevão, que é uma figura política já conhecida na cidade, já foi prefeito, já foi candidato a deputado estadual, também já foi vice-prefeito da cidade de Orlândia. Eu queria que você falasse um pouco aí sobre esse novo secretário que chega para somar na administração. Olha, para a gente foi um prazer muito grande ter o Estevão junto na equipe, com os demais secretários. O Estevão tem um histórico em Orlândia, é uma pessoa extremamente respeitada, não só pela inteligência, mas pela capacidade técnica que ele tem, e que a gente preza muito na escolha dos secretários todos. Esse foi um ponto fundamental, e do Estevão também. Ele está muito ligado aí à questão ambiental, à sustentabilidade, ele está à frente aí do partido, da rede. Então isso vem com certeza contribuir muito para a cidade de Orlândia. Mas não é só isso. O Estevão tem todo um histórico aí político na cidade, é uma pessoa extremamente respeitada, uma pessoa que com certeza vem para agregar muito na administração. No momento que ele fez o uso da palavra no anúncio oficial dele como secretário, ele falou um pouco aí que aceitou o convite também por essa oportunidade de estar realizando os trabalhos nessa área de meio ambiente, mas ele também disse que aceitou pelo que está sendo feito na administração. Para ele é uma administração séria, e que ele até chegou a citar que em 2013 foi feito um trabalho de equilíbrio financeiro na prefeitura de Orlândia. Eu queria que você falasse, Flávia, o que você fez para equilibrar essa parte financeira da cidade de Orlândia, que quando você assumiu estava sem credibilidade. Nós assumimos com uma dívida de quase 30 milhões. E durante esse período de um ano, praticamente, a gente conseguiu saldar quase que 100% dessa dívida. Então não teve nenhum milagre, não teve mágica. O que aconteceu nós assumimos uma postura realmente de economia, até por conta dessa equipe extremamente técnica, nós tínhamos um objetivo que era resgatar a credibilidade da cidade. Nós assumimos com os credores precisando receber, uma situação de descrédito, como você mesmo colocou. Nós tínhamos dificuldades até para fazer compra, os fornecedores não vendiam mais para Orlândia. Então, naquele primeiro momento, a meta realmente era resgatar essa credibilidade. Nós só iríamos conseguir equacionando as dívidas, pagando os fornecedores, e foi isso que nós fizemos. Não foi uma situação fácil, óbvio, porque aí tem a questão política também. A gente deixou de fazer muita coisa, nós deixamos de fazer as festas que a população estava acostumada, nós tivemos que cortar gastos, cortar alguns contratos, enfim, a gente teve que reestruturar a prefeitura, porque nós precisávamos, naquele momento, era o objetivo, saldar essas dívidas, honrar os compromissos e resgatar o respeito e a credibilidade da cidade como um todo. Flávia, nesse começo de 2014, talvez até no final de 2013, você enfrentou na Câmara fortes críticas por parte da oposição sobre alguns assuntos envolvendo a cidade. Um ponto que eles pegaram aí, até um pouco pesado, foi com relação à água. Eles criticaram essa falta de água na cidade de Orlândia, que afetou todo o estado de São Paulo, todo o nosso país, sobre essa falta de água. Eu queria que você falasse um pouco como você viu essas críticas que foram feitas e o que a prefeitura
já tem feito para solucionar, o que já fez também nesse sentido para evitar e para melhorar essa questão da água na cidade de Uerlândia? Nós temos sim um grupo, aliás, são dois grupos de oposição que são veementes, né, que são muito firmes na oposição em relação à administração, e na maioria das vezes a gente percebe que é uma oposição puramente política, né? São grupos distintos e que trabalham e enxergam a questão administrativa e a questão política diferente da administração. E isso, em muitos momentos, acaba prejudicando bastante o andamento das coisas na cidade. Enfim, em relação à água, que foi um dos pontos, né, em que a oposição criticou muito, é óbvio que nós tínhamos problema de água, até porque eu acho que foi um momento em que o Estado estava vivendo esse problema, né? Até o Brasil estava vivenciando esse problema, e Uerlândia não foi diferente. Porém, o problema da água em Uerlândia era um problema pontual. Nós sabíamos que era em determinado bairro, e ali sim existia a falta de água quase que diária. Várias ações durante esse ano, paralela aí a essa economia que a gente teve que fazer, a essa meta de cortar custos, nós fizemos alguns investimentos. E na água foi realmente, sem dúvida nenhuma, o maior investimento, que chegou em torno de 1.700.000 de investimento no ano passado na água. Por quê? Porque nós sabíamos que naquele momento era o problema principal da cidade de Uerlândia. Além da questão financeira, este era um problema que a gente precisava realmente fazer alguma coisa nesse sentido para resolver essa situação. Embora fosse um problema pontual, existia o problema e precisava ser resolvido. E a gente sabe que, acho que não tem nada pior para uma pessoa que abrir a sua torneira e não ter água. Então a gente sabia dessa dificuldade, se sensibilizou com isso e investiu. Tanto que hoje não se fala mais disso. Não que a gente tenha resolvido, porque os problemas em Uerlândia, eles são fruto da falta de investimento durante aí os últimos 15 anos, pelo menos, né? Que não houve nenhum investimento, para você ter ideia, no departamento de água. Até hoje, a gente já investiu quase 2 milhões, e a meta para esse ano é investir ainda mais 2 milhões, além dos 2 milhões que a gente está recebendo do governo do estado, governo geral do Alckmin, com a perfuração de 2 poços, que serão realizados ainda este ano. Então, muita coisa já foi feita, muita coisa precisa ser feita, nós estamos automatizando os poços, monitorando. Então, enfim, muitas coisas estão acontecendo, em especial no departamento de água, que precisava também ser resgatado. Essa questão da água não vai ser resolvida do dia para a noite. São investimentos que vão sendo percebidos ao longo dessa administração e a longo prazo também, que a população vai sentir de verdade essa questão do problema da água, né? Com certeza. A gente equacionou um problema pontual neste momento, né, com algumas medidas, com alguns investimentos, porém é um problema muito sério, o problema da água em Uerlândia. Nós temos uma perda de 60% na distribuição de água, para você ter ideia. O que a gente ouve, né, é que existe aí uma perda razoável, considerada em torno de 20%. Nós estamos com 60%. Então é muito além. O Japão já consegue equacionar isso e tem uma perda de 8%. Então a gente tem que caminhar nesse sentido, né? De melhorar, nós precisamos melhorar muito o nosso sistema, em especial de distribuição de água. Flávia, foi muito falado também na Câmara de Uerlândia, por parte dos vereadores, muito mais pelo lado da oposição, sobre essa questão da água. Mas outro ponto foi a questão de um decreto que você encaminhou para que você acabou baixando na prefeitura, corrigindo, né, fazendo o ajuste na taxa da água da cidade de Uerlândia. Foi muito falado, muito discutido isso por parte dos vereadores da oposição, que eles criticavam que era um aumento muito abusivo, né? Nós fizemos um levantamento aqui no Jornal A Voz e percebemos que prefeitos anteriores fizeram aumentos muito maiores do que foi feito na atual administração. Eu queria que você falasse um pouco com relação a esse decreto. Foi reajustado? Qual foi a porcentagem exata desse aumento? Quando nós entramos na administração em 2013, a gente identificou um déficit
no departamento de água de quase 2 milhões ano. O sistema estava deficitário. Então, isso nos impediria, né, de fazer qualquer investimento no departamento de água. Além do que, o administrador público, o gestor público, ele precisa equacionar isso até legalmente. É exigido que o gestor consiga equacionar esse valor, ou seja, aquilo que é consumido tem que, no mínimo, o departamento de água tem que receber por aquilo, aquele montante. Então, o valor que é gasto na água tem que ser rateado com todas as pessoas que consomem. E nós percebemos naquele momento que havia um déficit também na tarifa de água, porque o administrador anterior não tinha reajustado, até por uma questão política. E aí, novamente, os vereadores, por uma questão política também, questionaram o reajuste, que foi um reajuste simplesmente para a readequação daquela tarifa de água. Nós escalonamos, e isso nunca havia sido feito, esse reajuste, ou seja, quem consumia menos pagava um reajuste menor e quem consumia mais um reajuste maior. Portanto, nós tivemos uma escala aí de readequação da tarifa de 11% a 25%. Então não foi nada de absurdo, visto que essa readequação já não acontecia nos 3 últimos anos. Então a gente teve que assumir, né, essa questão. E aí é o que eu te falo, às vezes a gente tem que assumir algumas questões políticas que deixaram de ser feitas para que realmente a gente possa gerir bem a cidade, gerir bem os recursos, né? Não tem outro caminho. E a oposição, obviamente, que ela se aproveitou dessa situação e questionou esse reajuste 1 ano depois de ter acontecido o decreto. Quer dizer, foi realmente uma ação politiqueira, né, da oposição. Mas, enfim, isso faz parte da política, né, infelizmente, porque essas ações acabam, ao invés de contribuir para o desenvolvimento da cidade, acabam criando situações aí que poderiam ser evitadas. E é importante que a população, e é por isso também que eu reforço o agradecimento de vocês, do Jornal A Voz, presente, levando as informações de forma adequada. Então, hoje nós não temos mais déficit no departamento de água e até por isso que a gente consegue e vai fazer os investimentos que já foram feitos, que estão sendo feitos e que serão feitos durante esses 4 anos de administração. É importante a gente citar também que este ano de 2014 foi um ano atípico. Choveu muito pouco na região, no Brasil todo. Já sai até um balanço de que a chuva vai ser bem menor nesse ano com relação aos outros anos. É um ponto também preocupante nessa questão da água. Outro ponto é que a água nos próximos anos vai ser cada vez mais escasso e vai ser o mineral mais caro do mundo. Então é importante também que a população economize, porque também economizando é uma maneira de pagar mais barato na água, né? Com certeza. Paralelo a todas essas medidas, nós procurávamos realmente chamar a população, conscientizar a população para essa situação, para que não haja o desperdício, né? Para que a população consiga economizar, porque como você disse, há mais de 50 anos nós não tínhamos essa situação de falta d'água, né, de seca, aí vamos dizer, que houve nesse ano de 2014. E aí todo mundo sofreu em função disso, né? E qual é o caminho? Que a população se conscientize, que a população realmente economize, que a população utilize a água com muita responsabilidade, né? Porque a gente sabe que esse é um problema futuro e um problema de todos nós. Você tocou num ponto sobre essa questão de falta de investimento nesse setor da água e também de infraestrutura na cidade de Orlândia. Hoje a população, não só em Orlândia, como em outras cidades, tem sofrido pela falta de planejamento das últimas administrações. Então a população está colhendo hoje essa falta de planejamento, que hoje é necessário planejar tudo que é feito na prefeitura. Então a população aumentou, o consumo aumentou e a produção de água continua a mesma. Isso também acontece na cidade de Orlândia? Com certeza. E a gente se deparou, né, com essa situação em 2013 e até por isso que eu sempre disse que o nosso maior problema é realmente a questão da água, é a questão da infraestrutura, porque não houve investimento, não houve planejamento.
e a gente está procurando caminhar em uma outra direção nesse sentido. Todas as ações dessa administração são planejadas, né, no sentido de que a gente possa realmente colher os frutos e proporcionar para a população uma medida eficiente de solução dos problemas que a gente tem em Orlândia. Flávia, outro ponto que a gente tem visto, né, quem passa pela cidade de Orlândia tem muitos problemas na questão do asfalto, né, muitos buracos, mas que vocês começaram aí a operação Tapa Buraco e também o recap. Como que está isso em Orlândia? Qual que é o investimento que vocês já realizaram e a previsão também ao longo do ano e para os próximos? No ano passado, vou voltar um pouquinho, a gente conseguiu fazer algumas operações de tapa-buraco porque não se tinha condição financeira de realizar um resgate aí das malhas asfálticas que também estavam completamente deteriorados. Naquele momento a gente conseguiu uma medida paliativa. Hoje a gente tem na rua já mais de 2 milhões investidos no recap da cidade. As ruas já estão sendo recapeadas, nós fizemos um mapeamento. É óbvio que a gente não vai conseguir resgatar 100%, resolver 100% dos problemas, mas a gente acredita que esses 2 milhões venham resolver grande parte do problema de asfalto da cidade. Além do recap, nós temos também hoje uma grande operação de tapa-buraco no valor de em torno de 1,5 milhão de tapa-buraco sendo feito. Então são 2 grandes operações que estão sendo feitas na cidade no sentido aí de recuperar a malha asfáltica, que era um grande problema também. No último final de semana, a cidade de Orlândia completou 104 anos e vocês realizaram uma programação aí para atender a cidade de Orlândia, para prestigiar a população. A cidade de Orlândia, na sua opinião, tem o que comemorar? Qual é o balanço que você faz aí também, de acordo com a sua administração? Com certeza. Além da comemoração de 104 anos, a gente pode comemorar hoje uma cidade que está sendo resgatada, uma cidade que está sendo tratada pela administração com muito respeito, com muita transparência, com muita credibilidade da própria população. A gente sente isso na rua, a gente ouve isso, né, muitas pessoas comentando que a gente está conseguindo realmente trazer para Orlândia, resgatar o orgulho de ser orlandino. Que durante muitos anos, a questão até política da cidade, né, as pessoas que são dali conhecem, fizeram com que a cidade parasse em termos de desenvolvimento, né, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, enfim, a questão política era muito travada. E essa administração vem para libertar a cidade nesse sentido também. As pessoas precisam participar mais, as pessoas se sentem mais seguras em opinar, em participar da administração, tanto que a gente tem hoje, né, participando da administração, várias linhas políticas, como você falou no início, né, nós tivemos agora integrando a equipe com muito orgulho o Estevão, que era de um outro grupo político, temos que é um ex-prefeito também da cidade, temos o seu Pedro, que também foi anteriormente adversário político, né, e está junto com a gente. Então, qual é a ideia dessa administração? Vamos agregar forças de pessoas que tenham capacidade. Esses 2 nomes são grandes exemplos, né, que eu faço sempre questão de citar o seu Pedro como uma referência política, administrativa, em termos de pessoa também, né, em termos de integridade, de honestidade. E agora a gente traz o Estevão também nessa mesma linha. Então eu acho que isso agrega. E é isso que é importante, que a população está sentindo. Vamos deixar um pouco a questão política de lado e vamos trabalhar todos em benefício da nossa cidade. Flávia, para a gente encerrar a nossa entrevista, você já conseguiu no ano de 2013, como você falou, esse equilíbrio financeiro na prefeitura, resgatando a credibilidade, a capacidade de compra, né, da prefeitura da cidade de Orlândia. Essa questão da água, você já está conseguindo aí resolver os pontos principais, essa questão do recapeamento de infraestrutura. Para você, qual que é o principal desafio da administração nos próximos anos? Que ponto que você acha que precisa melhorar, que vocês vão pegar pesado na tentativa de resolver esses problemas? Nós ainda temos muitos problemas, né? Com todas essas ações que já estão sendo feitas, a gente continua. Eu acho que o problema principal hoje em Orlândia ainda é o de infraestrutura, né?
nós fizemos um estudo, né, apresentamos aí o plano de saneamento básico, de saneamento da cidade, e a gente percebeu grandes problemas, né, não só em termos de água, mas em termos de esgoto, de drenagem. Então é preciso realmente continuar investindo muito nesse sentido. E é por isso que a gente tem buscado verbas estaduais, verbas federais, porque a cidade não tem, com recursos próprios, condição de resolver todos esses problemas. Então eu acho que esse ainda é o ponto principal e a gente vai estar investindo bastante durante esses 4 anos para tentar pelo menos neste período equacionar aquilo que for possível e deixar aí para as próximas administrações o caminho para continuar sendo percorrido. Ok, Flávia, muito obrigado pela visita hoje aqui nos nossos estúdios do TV Voz, do Jornal A Voz. Hoje é um prazer recebê-la. O Jornal A Voz que cobre São Joaquim, está na cidade de Orlândia também há algum tempo, cobre toda a nossa região. Então é um prazer recebê-la e falar de assuntos importantes para a nossa região. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade de vocês, a seriedade do jornal. Agradeço, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigada. Ok, falamos, portanto, com a prefeita da cidade de Orlândia, Flávia Mendes Gomes, falando um pouco sobre o que foi feito já da administração e os desafios para os próximos anos frente à prefeitura da cidade de Orlândia.